Olá, estamos no prédio da FGV na 9 de julho, aqui em São Paulo. Vejo o MASP aqui atrás e eu tenho a honra de ser colega da Irina Frare César, que é diretora de Relações Governamentais da 99. Você já ouviu falar da discussão muito atual sobre o transporte com passageiros em motocicletas? Isso está pipocando aqui em São Paulo e vamos aproveitar essa oportunidade para fazer algumas perguntas para a Irina. Mas, Irina, eu queria que você começasse contando para a gente por que você está defendendo essa pauta. O transporte por motos, ele não é algo novo no Brasil, né? Ele acontece há muitos e muitos anos e o transporte por moto de passageiros, feito pelo mototáxi, ele acontece no Brasil desde a década de 70, começou no Nordeste, depois foi acontecendo no restante do país. A inovação que a gente traz é fazer o transporte por aplicativo dentro das motocicletas que são, né, que tem o carona em cima delas e fazemos isso através de tecnologia. Isso realmente é uma inovação. A gente trabalha em mais de 1.500 cidades do Brasil com esse modal. E o que a gente já aprendeu sobre ele? Ele é um modal acessível, ele é um modal prático, ele é um modal rápido. Então a gente está falando aqui de um modal que vai ajudar muito a vida de milhares de brasileiros, né? Você tem aquelas pessoas que moram na periferia, em locais que muitas vezes o transporte público não chega, ou chega de uma forma um pouco mais precária, levando muito mais tempo para chegar. Principalmente nesses espaços que a moto por aplicativo se fortalece, né? Ela acaba tendo uma entrada um pouco maior. A gente tem uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva que fala muito sobre as mulheres da cidade de São Paulo, das classes C, D e E, e o quanto elas enfrentam diversas barreiras para se locomover hoje nas cidades, e principalmente o medo que elas enfrentam diante da violência urbana. Essas mulheres, a cada 10 delas, 8 delas declararam que se tivesse moto por aplicativo na cidade de São Paulo, elas utilizariam o modal com medo da violência urbana. Então você está falando de um público que muitas vezes se desloca a pé pela cidade e está aí submetido a inúmeras violências. Se acontece alguma coisa com essa pessoa, ela também vai acabar tendo que acionar o sistema de saúde. Então a gente está falando de um serviço que é de utilidade pública. Ele não é um serviço público, mas ele é um serviço de utilidade pública, porque ele vai atender a população e principalmente a população que mais precisa. Isso é muito interessante porque geralmente a gente vê a moto como um problema de trânsito. E o que a Irina está trazendo é que ela pode ser solução também nesses casos relacionados à insegurança e em locais de difícil acesso. Porque veja bem, Irina, para um estudioso ou para um agente de mobilidade, a gente vai pensar numa relação simplista que se você tem um transporte por moto com passageiros que substitui um transporte por moto individual, isso é positivo, porque a gente passa a compartilhar aquele veículo, então o uso daquele veículo ele é melhor. E as pesquisas da 99 mostram que a sinistralidade de trânsito envolvendo o aplicativo 99, ou seja, essa relação de serviço de motocicleta, tem 4 vezes menos sinistralidade de trânsito quando comparada com o uso particular da motocicleta. Então, nesse caso, substituir uma viagem individual de motocicleta por uma viagem por aplicativo de motocicleta poderia ser uma relação de ganha-ganha, tanto para o usuário quanto para a sociedade. Agora, quando a gente fala de substituição de outros modos de transporte, por exemplo, substituir o transporte coletivo pelo aplicativo de moto, isso já não é tão bacana, porque daí a gente tem uma relação até de perde-perde, né? O munícipe ele vai se expor mais a algum risco, porque o transporte coletivo tem menos risco que a motocicleta, e a sociedade prefere que o transporte coletivo seja mais usado do que o individual. Como que você vê essas relações para o transporte por moto ser mais positivo? Olha, a gente percebe pelos nossos usuários que o maior uso da motocicleta é para conexão com o transporte público. Então a gente está falando daquela pessoa que mora, sei lá, a 900 metros, 1 quilômetro do metrô e
não consegue se locomover, ou enfim, vê mais dificuldade em se locomover até essa estação. A moto cobre principalmente esses trajetos, que são trajetos menores, são trajetos mais baratos, e são trajetos que você vai facilitar o trabalhador conseguir chegar um pouco mais rápido dentro do seu destino, dentro dessa conexão específica do transporte público. É importante a gente sempre enfatizar que as motos no país, nos últimos 10 anos, elas cresceram mais de 42%. Por quê? Porque esse é um modal que é muito mais acessível. A população já não consegue, melhor dizendo, né, uma parte significativa da população já não consegue adquirir carro. Porque o carro hoje está num valor muito alto. Você está falando de um carro popular com 90 mil reais que você consegue acessar. Então você tem uma parcela gigantesca da população que não vai atingir, não vai conseguir comprar esse carro. E ela faz a opção de usar a moto. A moto, em uma parcela gigantesca das vezes, vai inclusive tirar carros que estão hoje no trânsito, porque você acaba tendo um deslocamento mais rápido. Então muitas pessoas estão optando em fazer essa troca do carro pela moto. Perfeito. É interessante pensar que esse sistema pode ser uma alternativa para solucionar o tal do última milha, que é sempre uma questão no deslocamento coletivo. Mas a gente também pode pensar em outras cidades que não são São Paulo, que esse deslocamento pode ter uma competição com o transporte coletivo. Acho que essa é a maior preocupação do pessoal da mobilidade urbana sustentável, do aplicativo chegar para ter mais concorrência com o transporte coletivo. Mas eu queria que você contasse para a gente num outro ponto que a gente pensa quando se fala em moto, que é a segurança. O que vocês da 99 estão fazendo para reduzir a probabilidade de sinistralidade de trânsito? Os nossos sinistros, eles já são bastante baixos. Eu sei que para muita gente isso é um pouco difícil de ouvir, mas essa é a realidade. A nossa taxa de segurança, a nossa taxa de incidentes é de 0,0003%. Então, a maior parte das nossas viagens, realmente, você não tem nenhum tipo de sinistralidade. Seja ela pequena, sem hospitalização, seja ela com hospitalização ou até mesmo óbito. A gente tem várias ferramentas dentro da plataforma para garantir esses índices, né? A gente tem mais de 50 ferramentas. Eu acho que duas que são muito legais, as pessoas gostam muito de ouvir sobre elas, é o alerta de velocidade e a telemetria. O alerta de velocidade funciona da seguinte forma: o motociclista está andando com a sua moto, tá com o celular na frente, né, para conseguir ver a rota. E se ele passa da velocidade, ele recebe um alerta visual, ó, você passou da velocidade. Se ele passa 20% a mais, ele recebe um alerta visual e sonoro dentro do aplicativo na tela que ele está vendo. A nossa experiência interna é de que todas as vezes que esse motociclista recebe esse alerta, em até 7 segundos ele diminui 20% da velocidade em que ele estava. Por que isso é tão inovador? Por que isso é tão bom? Porque quando você tem a moto de uso comum, a moto em que não está dentro do transporte por aplicativo, você não tem essas camadas de tecnologia. Justamente por isso, a gente fez uma pesquisa recente com o Instituto Cordial, em que ele fez o comparativo de sinistralidade da moto uso pessoal, da moto uso de aplicativo, do restante de motos que você tem dentro do país, e eles pegaram as bases públicas e validaram as bases de dentro da 99. O que a gente chegou à conclusão é que hoje o maior índice de sinistralidade das motos não é na moto por aplicativo, está longe de ser isso. Na verdade, a maior sinistralidade é na moto de uso pessoal. Assim, a taxa é muito maior. Por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa que não está utilizando a moto para gerar renda. Quando a pessoa utiliza a moto para gerar renda, ela acaba sendo mais cuidadosa, ela acaba pensando que aquela é a forma dela levar o sustento para dentro da sua casa. Então, isso está chegando nos motociclistas de uma forma que eles estão entrando menos em incidentes, o que é ótimo para nós. Outra ferramenta que a gente tem é a chamada telemetria. Como é que ela funciona? A gente desenvolveu com o Instituto Mauá uma forma da gente entender através do celular, ou seja, a gente tem uma tecnologia específica dentro do celular de cada um dos motociclistas que está ligado ao aplicativo. A gente consegue entender frenagens bruscas, a gente consegue entender quando ele está passando em cima de um buraco, a gente consegue entender se ele acelerou numa via por determinados fatores. É mais ou menos você olhar para as vias de uma forma 360 através do celular. Então, através da telemetria, a gente consegue entender qual que está sendo o comportamento desse motociclista, independentemente de ter relação com a velocidade. A velocidade é um dos requisitos que a gente tem que ver.
mas você tem muitos outros. E a partir da telemetria, a gente gera relatórios para o próprio motociclista, para ele entender como é que está sendo o score dele em cima dessa moto, o que ele precisa melhorar, o que ele pode mudar, o que ele pode continuar fazendo. E, inclusive, é interessante trazer para você que a gente, como empresa, no Rio de Janeiro, a gente está pegando um relatório dessas duas ferramentas, do alerta de velocidade, da telemetria, e a gente vai passar tudo isso para o setor público, todos esses relatórios para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque eu imagino que, com toda a tecnologia e expertise que a empresa tem, a 99, esse motorista pode até ser punido no caso de mau comportamento, é isso? E é. Normalmente a punição ela vem de forma gradual, então num primeiro momento é um alerta, no segundo momento um alerta um pouco mais forte, depois veio o bloqueio de 30 dias e se ele não mudar o comportamento ele é bloqueado definitivamente. É muito interessante pensar que existem dispositivos auxiliares, no caso da grande empresa 99, que ela pode sim forçar o motorista a ser mais cuidadoso. E a gente quer acreditar também que só o fato de estar carregando alguém junto, o ser humano também vai prestar um pouco mais de atenção. E presta por conta do peso também. Porque quando você leva um delivery, quando você leva uma caixa de sanduíche, você consegue acelerar mais fácil, porque é leve. Quando você tem um passageiro na parte de trás, acelerar é mais difícil. Então, é muito mais difícil você ter um comportamento mais imprudente com uma pessoa atrás do que com uma Irina, eu confesso que esse é um modo de transporte que eu não tenho experiência prática em pilotagem, mas eu tô muito curiosa porque existe uma expectativa de início de operação, retomada de operação aqui em São Paulo. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Olha, vai ser fenomenal. Eu tô nessa estratégia há 2 anos e meio praticamente. Eu fiz toda a negociação, tentei fazer alguma negociação com a Prefeitura de São Paulo nesse requisito. E, enfim, né, acho que todo mundo sabe que foi momentos de... Eu tô sem nesse não. Aqui tem muita gente que não é de São Paulo. Acho que foi um relacionamento um pouco difícil, né, em relação aos desejos aqui na cidade de São Paulo, aos desejos políticos colocados ali pela Prefeitura. Mas, finalmente, né, a gente teve uma resposta do Judiciário muito recente. Esse mês a gente teve 2 respostas do Judiciário. Uma do TJ São Paulo, o que aconteceu exatamente, né? Em janeiro de 2023, o prefeito da cidade de São Paulo instituiu um decreto proibitivo na cidade de São Paulo em relação ao modal. Ele poderia ter feito isso? Não poderia, de acordo com as teses da empresa. Por quê? De acordo com a Lei 13.640 de 2018, que faz uma alteração na PNMU e foi referendada pelo STF em 2019, o transporte por aplicativo no Brasil não pode ser proibido. Ele pode ser regulamentado de forma aditiva, se os municípios assim o quiserem. Ou seja, na nossa visão, o decreto proibitivo da Prefeitura de São Paulo de 2023 era um decreto inconstitucional. Mas a gente quis apostar na negociação antes de entrar em qualquer disputa judicial. Infelizmente, né, as negociações elas não foram para frente. A empresa optou por começar o início das operações em janeiro de 2025. A gente operou por 14 dias e aí a gente parou de operar a pedido do TJ São Paulo. E no TJ São Paulo, a gente questionou a legalidade da proibição dentro da cidade de São Paulo. O TJ de São Paulo esse mês faz, acho que 2 ou 3 semanas no máximo, determinou que o decreto da Prefeitura de São Paulo era inconstitucional. Os 23 ou 24 desembargadores, ou seja, todos eles, chegaram à mesma conclusão, que proibir moto na cidade de São Paulo era inconstitucional. Uma semana e meia depois, existe uma ação da Confederação Nacional de Serviços no STF, questionando uma legislação aprovada pelo governador Tarcísio há aproximadamente 2 ou 3 meses, que era uma legislação que dizia que o transporte por moto, por aplicativo nas cidades, ele não seria automaticamente dado. Os municípios poderiam proibi-lo se quisessem. A Confederação Nacional de Serviços entrou com uma ação, entrou com uma DIN no STF, porque como é uma legislação estadual, teve que recorrer ao STF. E no STF, o relator foi designado, que foi o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, na última semana, determinou que a legislação do Tarcísio é inconstitucional. Inclusive, a AGU fez um parecer para o STF dizendo, olha, essa lei tem vício de inconstitucionalidade, a gente não pode realmente deixar com que ela prossiga. Então, você teve essas 2 regulamentações, não, né? O decreto proibitivo e a legislação estadual, elas caíram. E no TJ São Paulo, eles determinaram que
o prefeito da cidade de São Paulo tem 90 dias para regulamentar o modal, ou o modal vai acontecer na cidade de São Paulo, independentemente de regulamentação. O prazo do prefeito de regulamentação é até o dia 10 de dezembro. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar a ver esse sistema operando esse mês ainda. Não, a partir do dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. A gente vai respeitar o tempo que o TJ pediu. O TJ pediu 90 dias, a gente vai obedecer e fazer. É um assunto tão novo que, pelo que eu percebo, nenhuma instância sabe direito como lidar. E até o Xandão entende de moto, né? Mas como que vocês veem na 99 a possibilidade desse sistema de transporte de passageiros em motocicleta ter uma regulação específica, assim como o transporte por passageiros em veículo automóvel tem aqui em São Paulo? Isso? A gente acha ótimo. Nós somos super favoráveis a regulamentações locais. A gente pede para que a legislação 13.640 de 2018 seja obedecida, ou seja, que você não traga na regulamentação ou dispositivos de regulamentação que vão inviabilizar o modal, mas a gente é totalmente aberto a negociar os outros termos. Inclusive, a gente tem conversas com a Câmara Municipal de São Paulo, que hoje tem uma subcomissão que fala sobre o tema, em que a gente conversa com os vereadores sobre como a gente acha que seria uma regulamentação positiva. E não apenas a empresa, né? Você tem uma série de líderes de motocicletas, né? Muitos motociclistas que vão até a Câmara, tentaram também falar com outras instâncias políticas pedindo pela regulamentação, porque eles também desejam que você tenha um arcabouço institucional criado para a cidade. Penso que se houver um dispositivo que incentive a solução de moto por aplicativo como resposta para o problema de última milha, né, que fomente o transporte coletivo e não concorra com ele, seria muito interessante para o município de São Paulo, especificamente, que vai ter um problema aí em bairros que o transporte coletivo não vai chegar no porta a porta, né? Pode ter uma estação, mas às vezes essa estação é distante ainda da residência da pessoa, né? Então, parece que a 99 está andando a passos largos nesse sentido, e que bom que vocês estão abertos à regulação. E queria perguntar se existe espaço para moto elétrica? Super existe. Aliás, a gente está no momento certo para falar disso, porque também nesse mês, nas últimas semanas, a 99 sentou com o Lula para falar sobre incentivos que vai trazer para o Brasil. E dentre esses incentivos está uma verba de 6 bilhões de reais, que também vai ser alocada para motocicletas e bicicletas elétricas. Então, a gente vai ter aí também novidades nesse sentido. A 99 é uma empresa muito comprometida com eletrificação, né? A gente tem, inclusive, em São Paulo, uma categoria para elétricos, ou seja, se você abrir o aplicativo agora, você vai ter disponível para você um carro que seja 100% elétrico, né? Enfim, que esteja ali à disposição dentro do aplicativo. E a gente acha que só amanhã, né? A China tem tido um papel muito pioneiro dentro da pauta da eletrificação, e a 99, sendo conectada a uma empresa chinesa, que é a Didi Chuxing, mais do que tudo quer ver também essa eletrificação acontecer dentro do Brasil. Irina, e se você pudesse recomendar uma medida de gestão para os prefeitos, para os governadores, não pensar só em São Paulo, o que você recomendaria em relação ao transporte por motocicleta e por quê? Olha, eu acho que o que a gente gostaria de ver acontecendo, e é o transporte de moto, mas é também o transporte de carro, é a nossa integração com os transportes públicos. Então, a gente se coloca à disposição para, por exemplo, uma pessoa quer sair da casa dela, pegando o transporte por aplicativo, daí chega na estação, quer usar a estação de metrô, trem, ônibus. Nós, enquanto empresa, a gente conseguiria fazer a bilhetagem disso, ou seja, eu conseguiria vender para esse usuário que está utilizando o meu serviço também o ticket, a integração com o transporte público. Ou seja, eu trabalharia na atração de mais pessoas para o transporte público, porque dentro do meu aplicativo eu também estou vendendo a bilhetagem para esse transporte. Então, para nós, uma recomendação muito forte é: vamos trabalhar nessa integração, vamos parar de
pensar na barreira entre transporte por aplicativo e transporte público, a gente é integrador, nós somos partes, nós somos face, né, de uma mesma moeda. Então, eu acho que esse é o momento da gente integrar e conseguir aí ajudar enquanto empresa de aplicativo para que o transporte público seja cada dia mais utilizado. Eu vou ser advogada do diabo, então, porque a Uber, quando chegou no Brasil, falava em MaaS, Mobility as a Service. E eles nunca conseguiram implantar isso. Ah, é? É. Então, eu acho que, de repente, a inovação chinesa Pode ser. pode sair à frente, que existe a sigla, né? MaaS, que Mas agora eu me lembrei dessa sigla. integraria todas as formas de transporte. E, para a gente encerrar, como que você vê o papel da tecnologia aí em relação ao seu trabalho para a mobilidade das cidades? A 99 é uma empresa de tecnologia, né? A gente faz intermediação entre um usuário e entre um motorista, então a minha vida é trabalhar para a tecnologia. Então eu olho a tecnologia com olhos muito bons, muito positivos, porque eu acho que se a gente está falando de mais acesso hoje através da moto, se a gente está falando de viagens com menos emissão de carbono, por exemplo, nos carros elétricos, é por conta da tecnologia. A gente não conseguiria avançar dessa forma e não conseguiria abarcar públicos novos, que é o caso, por exemplo, do transporte de moto. Uma coisa que as empresas de transporte por aplicativo identificaram é que o transporte em carro ele atendia uma determinada parcela da população e ele parava nessa parcela. A tecnologia nos fez entender como é que a gente ia atender o restante da população que não estava conseguindo usar o transporte por aplicativo. Então é através da tecnologia que você consegue ampliar público, que você consegue trazer pessoas que estavam afastadas da mobilidade, e se estava afastado da mobilidade, estava afastado de emprego, estava afastado de educação, estava afastado de saúde, e trazer essas pessoas para compor o nosso quadro social real dentro das cidades. Irina, então, só dá um spoiler pra gente. A gente vai esperar até dezembro para ver essa operação? Vai esperar até dezembro na cidade de São Paulo. Antes do dia 10 de dezembro a gente não opera. Mas o restante do Brasil, como tá esse O papo? restante do Brasil, a operação está acontecendo a cada dia mais forte. Hoje a gente tem 1.500 cidades em que a gente opera, que a gente tem a operação de moto, e a cada dia esse número sobe, a gente está presente em todas as capitais, a gente está com uma operação forte em todas as periferias do país, praticamente. Então, a cada dia que passa, a gente vai incluindo aí mais cidades e mais brasileiros para, enfim, atrair aí o potencial da mobilidade na integração da vida dessas pessoas, né? E os municípios que regularam, por enquanto, nenhum. São Paulo vai ser o pioneiro. City. Rio Verde, em Goiás, regulamentou. Eu acho que Porto Velho fez uma regulamentação também, mas não tenho nem certeza se ainda está em vigor. Mas nenhuma capital hoje regulamentou o serviço. Se eu fosse chutar, eu diria que a primeira capital que vai regulamentar é Belo Horizonte. Eu acho que vai passar na frente de São Paulo, mas vamos ver o que vai acontecer. Tô curiosa. Assim que tivermos notícias de BH, Irina, vou me chamar para conversar de novo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Prazer.